Localizado no quintal de uma superpotência, o México é muitas vezes esquecido no mundo dos assuntos, estando inteiramente predisposto às vontades de Washington. Essa impressão é inadequada. O México há muito tempo mantém uma política externa independente, como uma potência sólida de ferro. Entretanto, esse processo não foi sem esforço. Então, hoje falaremos sobre o perfil geopolítico mexicano. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Governar um território montanhoso nunca é fácil, sem falar em um que tem quase 2 milhões de quilômetros quadrados. Começando em Tijuana, a fronteira entre os Estados Unidos e o México se estende por mais de 3.100 quilômetros até o Golfo Mexicano. Enquanto a metade oeste da fronteira é uma linha reta, a metade leste segue a trajetória do Rio Grande. Toda a fronteira ocidental disseca os desertos inóspitos da Baixa Califórnia, Sonora e Chihuahua, das economias robustas do sul dos Estados Unidos. No entanto, apesar do terreno ser acidentado, a fronteira dos Estados Unidos e México continua a ser a fronteira internacional mais cruzada do mundo, com aproximadamente 350 milhões de travessias anuais. Ao sul da fronteira, cerca de 70% do México é constituído por terrenos montanhosos. Para colocar as coisas em perspectiva, o México é tão montanhoso que, se o país fosse achatado, teria o tamanho da Ásia. Apreciar este fato da existência é a chave para entender o México. A Cordilheira Sierra Madre Oriental, no Nordeste, e a Sierra Madre Ocidental, no Noroeste, dominam geograficamente a paisagem mexicana. Como duas grandes omoplatas, eles passam pelo leste do país e pelos flancos ocidentais. Ao fazer isso, os dois sistemas montanhosos separam o litoral do México de seu interior. A oeste, a Sierra Madre Ocidental dá lugar a uma fina faixa de deserto costeiro e ao Golfo da Califórnia, além do qual fica a Península da Baixa Califórnia. Estéril e escassamente povoada, a península é, no entanto, crucial para a defesa da costa pacífica do México, enquanto no leste, a descida gradual da Sierra Madre Oriental em direção ao Golfo do México transforma as regiões costeiras em uma planície fértil, que é bem adequada para a agricultura e é considerada a base agrícola mexicana. No entanto, ao contrário do oeste, a costa leste mexicana não tem fronteira marítima e está completamente exposta às ameaças que emanam do Golfo. Esta vulnerabilidade marítima foi demonstrada repetidamente na história. Quase todas as invasões estrangeiras no México, dos espanhóis em 1519 aos americanos em 1914, começaram na cidade portuária de Veracruz. O Vale de Veracruz é, portanto, fundamental para a segurança do governo mexicano. Entre a cadeia de montanhas gêmeas de Serra Madre, encontra-se o árido e escassamente povoado Planalto Mexicano, que sobe para o cinturão transvulcânico de Serra Nevada no centro e sul do México. No ponto de convergência, as cadeias montanhosas da Serra Madre e o cinturão vulcânico Transnevada separam o norte do México de um lugar chamado de Vale do México, e é a sede do governo da Cidade do México. Ambos protegidos e confinados por seus arredores, a Cidade do México assemelha-se a uma fortaleza na montanha ocupada por uma geografia implacável. Atua como o coração político mexicano e é o mais próximo de um nexo geográfico que a geografia mexicana tem a oferecer. Hoje, cerca de 21 milhões de pessoas vivem na área metropolitana da capital, e a Cidade do México se estende por quase todo o Vale Mexicano. Portanto, o controle da Cidade do México garante uma vantagem decisiva sobre o resto do país. Mais ao sul, as montanhas dão lugar às densas selvas e pântanos do Istmo de Tehuantepec, que se divide para formar a península de Yucatán no leste e as terras altas de Chiapas no sul. Com uma paisagem tão divergente, onde muitas regiões são geograficamente isoladas, não é nenhuma surpresa que a maioria da história mexicana é um conto de luta entre a centralização do poder nas cidades e a descentralização do poder nas periferias. E essa narrativa existe até hoje. Enquanto a bandeira mexicana é hasteada em todo o país, cada região periférica persegue seus próprios interesses separadamente da capital. Tomemos, por exemplo, a bacia do Rio Grande no Nordeste. Sua classe média inchada tem ligações estreitas com os setores bancários de manufatura e energia dos Estados Unidos e, portanto, desfruta de um PIB per capita quase o dobro do resto do México. Uma situação semelhante pode ser observada na Baixa Califórnia,
onde as cidades fronteiriças como Tijuana e Mexicali têm negociações privadas com a elite empresarial em San Diego. Mais acima, o norte do México, que abriga 1/5 da população mexicana, tem mais em comum com os Estados Unidos do que com o resto do México. Como resultado, o norte desenvolveu uma identidade bastante diferente do resto do país. Esse fato não passou despercebido na cidade do México, onde os legisladores veem o norte em risco de secessionismo e intervenção estrangeira. A cidade do México suspeita tanto do relacionamento próximo de Washington com o norte mexicano, que no auge da Segunda Guerra Mundial, apesar da ameaça do poder japonês no Oceano Pacífico, as autoridades mexicanas se recusaram a permitir o estacionamento de tropas americanas na península da Baixa Califórnia. Portanto, manter o controle sobre o norte do México é uma tarefa que o governo central assume com sinceridade. No Planalto mexicano, a história é distintamente diferente. Também, destituído, montanhoso e subdesenvolvido, o platô serve como lugar contra os Estados Unidos. No entanto, as mesmas condições que restringem a mobilidade também a tornaram historicamente o berço da revolução e do crime. Para Washington, essa instabilidade é um risco de segurança, porque as atividades ilícitas e a violência muitas vezes transbordam para os Estados Unidos. Por sua vez, Washington é forçado a intervir nos assuntos do México. Para evitar a intervenção unilateral de Washington, a cidade do México adota a cooperação bilateral de segurança do Planalto mexicano, como um meio de restaurar a confiança de Washington. No entanto, é uma quebra de soberania, e simplesmente não há maneira de contornar isso. Ser vizinho de uma superpotência requer alguma flexibilidade, e esta cooperação fornece a legisladores em Washington e Cidade do México um refúgio. Portanto, apesar do relacionamento turbulento, as duas nações têm preocupações mútuas de segurança no Planalto mexicano. Olhando para suas regiões periféricas, a Cidade do México, localizada a cerca de 2.200 metros acima do nível do mar, é protegida por sua altitude e arredores montanhosos, e tem desempenhado um papel crucial desde sua fundação pelos astecas. No entanto, a capital carece de interconectividade com seu litoral, e foi isso que provocou a queda do Império Azteca. Meio milênio se passou desde a conquista espanhola, mas, apesar do passar do tempo e dos avanços da tecnologia, a Cidade do México ainda é incapaz de garantir seu litoral como o poder da capital. A projeção se limita ao seu interior. Uma potência naval bem armada sugere que os Estados Unidos representem uma ameaça direta à integridade mexicana. Visto dessa forma, a perda do Texas, da Alta Califórnia e do Novo México na Guerra Mexicano-Americana de 1846 foi um resultado natural das vulnerabilidades mexicanas. Para os legisladores da Cidade do México, o objetivo é claro: quem controla a costa leste, controla a capital, e quem controla a capital, controla as terras altas, e portanto, em última análise, o resto do México. Enquanto Cuba e Flórida permanecerem nas mãos de potências estrangeiras, Veracruz continuará sendo uma faca apontada para o coração do México, uma ameaça existencial, reconhecida até mesmo pelos analistas de defesa mais idealistas. Ao sul, o Teatro do Tópico Istmo serve como fronteira nobre e indomável do México. Grande parte do terreno consiste em calcário e tem acesso limitado à água doce. Tanto as terras altas de Chiapas no sul e a península de Yucatán no sudeste oferecem pouco na forma de agricultura. Ambas as regiões são, portanto, posses caras para qualquer governo. No entanto, eles têm valor estratégico. Nas terras altas de Chiapas, o delineado das fronteiras permanecerão estáveis porque nenhum dos estados regionais tem a capacidade de moldar a natureza do terreno. Enquanto isso, a península de Yucatán se projeta para o Caribe e forma uma contínua geoestratégia com Cuba e Flórida. Então, a península é fundamental para a defesa do flanco oriental do México e o exercício do poder no Caribe. Sem o Yucatán, o México teria dificuldades em se defender, até mesmo contra poderes navais menores. Seja como for, a área que se estende de Chiapas ao Yucatán é difícil de governar, e a autoridade do governo central é raramente sentida fora das grandes cidades. Embora o século XXI tenha trazido com ele as oportunidades para fontes alternativas de receita, como o turismo, o Sul permanece desproporcionalmente subdesenvolvido, especialmente Chiapas,
com seu PIB per capita de 7.200 dólares. Não surpreende que o Sul seja um viveiro do crime organizado e de insurgências de baixo nível. Agora, a complicada geografia mexicana poderia ter sido superada por ferrovias e rodovias, mas, no entanto, apesar de governar o México por mais de 300 anos, as autoridades espanholas negligenciaram amplamente a infraestrutura necessária para que o México funcionasse de forma independente. Então, quando o México se tornou um estado independente, tudo começou com uma folha em branco. A era da modernização mais rápida ocorreu durante o reinado do general militar Porfírio Dias, no final do século XIX e início do século XX. Durante o período denominado de Porfiriato, o governo central deu passos enormes em direção à mudança econômica, social e tecnológica, mas acabou sendo derrubada pelos camponeses. Quando o México entrou no século XX, seus bolsões geográficos isolados explodiram em desobediência civil, e o Estado entrou em uma crise política de 20 anos, conhecido como a Era da Revolução Mexicana. Emergindo como vencedor estava o Partido Revolucionário Institucional, ou PRI, para abreviar, que governaria o México de 1929 em diante, através de um sistema de autoritarismo brando. Graças aos altos preços do petróleo e ao mercado têxtil em expansão, a PRI ganhou confiança para alinhar-se com facções que se opõem a Washington, como os governos socialistas no Chile e na Nicarágua. No auge de sua política externa independente, o México foi o único estado latino-americano a se opor ao embargo econômico contra Cuba. Foi uma demonstração ousada da formulação de políticas, mas o PRI nunca foi tão abertamente alinhado com a União Soviética. Muito do sucesso da PRI se deve às boas perspectivas econômicas, mas também às suas políticas de incorporação de ameaças ao processo político. Compromisso geralmente é um bom sinal na política. No México, porém, resultou efetivamente no governo fechando os olhos para a ascensão dos cartéis, o que, com o tempo, permitiu que o crime organizado se incorporasse à sociedade mexicana. A segunda fase mais crítica da história mexicana ocorreu na década de 1980, com o colapso dos preços do petróleo. Dessa forma, a cidade do México, com relutância, abraçou Washington e, ao fazê-lo, abriu sua economia ao investimento estrangeiro e ao comércio. Gradualmente, o México perdeu sua postura de oposição e se tornou um estado-ponte entre os Estados Unidos e a América Latina. A ratificação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte e a Parceria para a Segurança e Prosperidade da América do Norte foram as etapas finais dessa evolução política, mas o ato teve algumas consequências indesejadas. Como parte de seu novo acordo de segurança com os Estados Unidos, o governo mexicano tropeçou em conflitos com o cartel original e milícias separatistas. Em um momento em 1994, um grupo paramilitar de extrema esquerda conhecido como os zapatistas ocupou brevemente a área de Chiapas e até marcharam na capital regional. Nos anos 2000, a PRI cedeu o poder à próxima geração de legisladores. No entanto, a tarefa de manter unida segue sendo a prioridade número 1 para o México. O Estado deve integrar suas regiões periféricas com a capital, particularmente o norte do México. Esse objetivo não pode ser perseguido pela força, deve ser alcançado por meio de um mandato democrático. Dito isso, alguma força física é necessária ao lidar com os cartéis. Aqui, a cidade do México deve colaborar com Washington para quebrar a influência dos cartéis. Para uma eficiência ainda maior na luta contra o crime organizado, o governo mexicano deve fornecer um incentivo a estruturas para aqueles que de outras formas sejam atraídos para a organização ilegítima. Então, algum programa social é necessário ao longo prazo. Em seguida, o Estado deve proteger sua costa leste. Veracruz continua sendo o portal para o coração mexicano, e esse portal deve ser protegido das influências estrangeiras. A maneira mais econômica de conseguir isso é criando uma rede interdependente de relações com os Estados Unidos, cuja a Marinha domina os oceanos no mundo. O governo mexicano poderia, por exemplo, reforçar seus grupos de lobby de diáspora em Washington, embora isso deva ser feito com cuidado para não provocar uma reação. Se o México conseguir unificar seu território sob a autoridade da capital, poderá então
alimentar a ideia de objetivos externos. De Yucatán, o México poderia projetar influências em todo o Caribe. Ter um entendimento firme com Cuba fortaleceria a segurança na costa leste do México. Caso contrário, os legisladores mexicanos teriam que se contentar com o não intervencionismo e assumir que outras nações respeitariam esse princípio. Mas, talvez, a maior força do México seja seu potencial de se tornar uma ponte entre os Estados Unidos e a América Latina. Mas o México precisaria de muito mais poder brando em toda a América Latina para conseguir isso. Porém, é um objetivo que vale a pena perseguir. Isso faria do México indispensável para os Estados Unidos. Afinal de contas, tudo é poder, porque a apreciação de uma superpotência é o maior tipo de dissuasão que existe. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.